Bueno, buenas noches. Es un placer muy grande, un honor estar con vosotros aquí desde Brasil para hablar del tema, la expansión de un mercado y la influencia del factor argentino. Y tenemos aquí dos grandes cabezas, dos grandes mentalidades de la actualidad en el fútbol brasileño. Fernando Carvalho, expresidente del Internacional de Porto Alegre. Ahí en la virada del siglo, el Inter estuvo malísimo, peleando para no bajar contra el descenso, y el presidente con un ejemplo, un trabajo excepcional de gestión, no solamente mantuvo el Inter en la primera, como también ha hecho cosas increíbles como la Libertadores y el Mundial. Y son los dos títulos más importantes de la historia del club. Y hoy es un especialista en la SAF, la Sociedad Anónima. Y bueno, Mauro, vosotros conocéis de las canchas de los años 90, 80, 2000. Y ahora un campeón del mundo de Brasil. Es un orgullo nuestro, sin duda. Y ahora es un gran gestor también, trabaja en la Federación Paulista, que es nuestra federación en Brasil que tiene más dinero, organización, y seguramente la responsabilidad es grande también. Y bueno, y podemos traer el tema podemos ir trayendo un poco esto de las sociedades anónimas. En Argentina en un momento tuvo su recelo, su freno, ¿no? Entonces me gustaría que contaran cuáles son los tips principales como para evaluarlo como éxito. ¿Por qué es un éxito? ¿Dónde está la clave en la cual ha funcionado también en Brasil? Bom, boa noite. Vou falar em português despacito para que todo mundo compreenda. Agradeço ao Villani as referências. Um prazer muito grande estar com o Villani e com o Mauro Silva, que é uma lenda brasileira, campeão mundial e além de ser uma pessoa extraordinária. Obrigado por estar com vocês aqui, o Olê, Mariano, Diego, prazer estar aqui. É importante para nós, né, estarmos sempre rodeados de pessoas que tenham contribuição a fornecer, e eu estou exatamente nesse momento aqui. As SAFs do Brasil surgiram num primeiro momento para dar aos clubes que estavam endividados, que estavam sem condições financeiras de projetar-se, uma possibilidade de resolver esse tipo de problema. E foi assim que aconteceu. Os grandes clubes que estavam com esse problema, Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia, logo aderiram a esse tipo de sistema, onde o clube passa de uma associação para uma corporação. Ele passa a ter uma regra a cumprir, passa a ter sistemas a cumprir, né? Planejamento, orçamento, trabalha dentro de objetivos claros, né? E num primeiro momento os clubes estão tendo dificuldades, porque é uma transição longa, uma transição demorada. O primeiro clube que conseguiu fazer essa transição adequadamente foi o Botafogo, tanto que hoje já é líder do campeonato. Mas há uma dificuldade de compreensão por parte dos dirigentes, dos torcedores brasileiros, porque na maior parte dos casos, os brasileiros, os dirigentes brasileiros que fazem parte da associação, eles têm a ideia de que o investidor que vai se aproximar do clube, ele vai entregar o dinheiro que ele tem para o dirigente gastar, e não é isso. No momento que o dirigente concebe fazer do seu clube uma SAF, ele tem que saber que quem vai mandar é o investidor, não é mais o dirigente. E aí vai ser um processo profissional. Sai da associação com dirigentes voluntários, que não tem salário, que não tem remuneração, para dirigentes profissionais. E esse é um problema que logo de início aconteceu. E o dirigente tem que levar em consideração, para optar pelo sistema SAF, eu vejo duas coisas, né? Primeiro, o clube tem que ser perene e competitivo, é isso que ele tem que buscar. Porque o dinheiro que ingressa na sociedade, Villani, ele é o dinheiro que vai ser investido na própria sociedade. Então eu pego o dinheiro como o dinheiro da mão direita, passo para a mão esquerda. E a partir daí, o novo dirigente, que é o dirigente profissional, vai
cumprindo etapas, cumprindo requisitos, cumprindo o que foi combinado contratualmente, ele vai investir de forma a tornar esse clube competitivo e perene para o resto da vida. É isso que quer o torcedor, é isso que quer o dirigente que está saindo, né, o dirigente associativo. Então nós estamos vivendo esse momento contraditório, né? Então, quando falou que aqui na Argentina não se tem uma ideia clara sobre isso, no Brasil ainda não se tem uma ideia clara, porque os clubes não têm a noção exata do que é uma SAF. E até agora, nesse momento, somente o Botafogo, que começou há 3 anos atrás, né, e depois a lei da SAF entrou em vigor em agosto, há 2 anos atrás, e o Botafogo já estava preparado para se tornar SAF, já vinha trabalhando, né, com regras de SAF, de Sociedade Anônima de Futebol, e hoje o Botafogo é o clube que, em termos de gestão, está mais adiantado. É importante a diferença. Botafogo é líder da liga, do campeonato brasileiro, muito possivelmente será o campeão. Cruzeiro está na metade da tabla, que é outra SAF, e Coritiba e Bahia estão aí peleando, assim que não há como garantizar o sucesso. A garantia é o bom trabalho, seja de uma parte associativa, Mauro, ou seja da sociedade anônima. Perfeito? Sí, es verdad, Vilani. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí estar aquí en Buenos Aires, participar en el Sport Summit y poder compartir un poquito de la vivencia que tengo, ¿no? Fueron 20 años ahí dentro del terreno de juego, de la cancha, y ahora ya estoy desde 2015, casi 10 años en los despachos, y con muchas ganas de contribuir para el desarrollo del fútbol brasileño, sudamericano. Uma das coisas que digo sempre, Vilani, que me parece importante, presidente e Diego, é um prazer estar com vocês, que os clubes são sócios, Diego, os clubes são sócios. A paixão está bem em los aficionados, a paixão está bem em los futbolistas dentro de la cancha, pero depois, quando o partido se termina, quando acaba o partido, os clubes têm que trabalhar juntos para desenvolver a indústria do futebol. Me parece um erro quando há uma grande rivalidade na cancha e depois seguimos com uma grande rivalidade fora da cancha, não? Por exemplo, dizia outro dia na entrevista que não ganhou o Mundial Argentina, ganhou Sudamérica. É bueno para Sudamérica que a Argentina seja campeão, não? Eu como brasileiro, quando jogo com a Argentina, quando jogo contra o Uruguai, Vilani, quero ganhar, por supuesto que quero ganhar por la rivalidade que temos, mas depois, uma vez que acaba o partido, os países também temos que trabalhar juntos para que o futebol sudamericano esteja mais forte, não? Então, este me parece um conceito muito importante, não? E com relação a las empresas, a la SAF, a Sociedade Anônima Deportiva, quando era em Espanha, por exemplo, estive muitos anos. Em Inglaterra, se não me equivoco, 100% de los clubes são empresas. Em Espanha, 86%. Em Espanha, com exceção do Madrid, do Barça, Atlético de Bilbao e Osasuna, os demais são empresas. O Madrid é um exemplo de um clube que é associativo, pero tem uma gestão muito boa, não? Então, claro, eu o que creio é a união de los clubes trabalhando juntos. Estamos vendo isso, não, Vilani, em Brasil, por exemplo. ¿Y te parece que esto ha cambiado en los últimos años, décadas, que somos más capaces de trabajar juntamente, los dirigentes, sin rivalidad y con más profesionalismo? Sí, yo justamente lo que iba a decir, ¿no? Yo veo un poco porque, claro, lo que decía, las emociones, la pasión está bien en los campos, en la afición, pero no en los despachos. Los despachos, los gestores tenemos que tomar decisión con la cabeza, con números. Entonces, por ejemplo, ver el São Paulo y el Palmeiras, que são dos equipos brasileiros que têm muita rivalidade, utilizando o estádio do outro, o Palmeiras jogando em Morumbi e o São Paulo jogando em Allianz Parque, é uma maneira muito clara de colaboração, não? Que os clubes estão trabalhando juntos aí. E quando falamos da Liga Brasileira também, é isso, não? Os clubes são sócios. Quanto mais valor, quanto mais ingressos se generem na Liga, melhor para todos os clubes, ganham todos. Então, me parece que esse conceito de união e de competir dentro da cancha
pero fora de la cancha los clubes trabajar todos los juntos, porque fora de la cancha los intereses son comunes, ¿correcto, presidente? Entonces, claro, no hay por qué pelear en la cancha y seguir peleando después fuera de la cancha, ¿no? Y esa explosión económica que hoy vemos de Argentina en la Liga Brasileña, ¿cuánto se vio beneficiada por esta idea, tanto de la SAF como esta nueva forma de futbolistas? encararla? Sí. Sí, hombre, yo estuve en Europa muchos años. En Europa hay muchos futbolistas extranjeros y muchos entrenadores. Y esto es bueno para cualquier competición, porque claro, fortalece la competición cuando hay intercambio de conocimiento de escuelas futbolísticas distintas. Entonces, hoy en día que haya tantos jugadores extranjeros en Brasil, tantos entrenadores Vilani extranjeros... tem até número aqui, né, ¿no? Vilani? A ver, hace 20 años, en 2003, teníamos en Brasil 8 extranjeros, un argentino solamente. Hoy, 130 extranjeros en la Serie A, en la Primera de Brasil. Esto es casi 18% de todos los atletas, de todos los jugadores. Y nuestro principal goleador es un argentino, Germán Cano, y hace 2 años. Isso, sem dúvida, decorre da questão econômica do país, né? O Brasil hoje, El desarrollo. o desenvolvimento do país é uma pujança. Eu sempre fui um aficionado do futebol argentino, futebol uruguaio, e quando me tornei dirigente sempre observei esse mercado, mas nunca consegui contratar grandes jogadores até determinado momento, porque os salários aqui eram muito superiores aos salários praticados no Brasil. E de repente eu me dei conta que o D'Alessandro, que é um grande ídolo argentino e hoje é um grande ídolo brasileiro do Internacional, que era o meu clube, estava voltando da Europa, estava no São Lourenço, né? E se estava no São Lourenço, o Internacional, que tem um determinado tamanho dentro do Brasil, poderia contratá-lo. E aí nós contratamos o D'Alessandro, que foi talvez o primeiro grande jogador argentino que tenha ido trabalhar no Brasil, que tenha ido jogar no Brasil, exatamente porque o Brasil começou a se equiparar à Argentina na questão econômica, na questão financeira, e a partir dali isso, né, ganhou corpo, e hoje tem grandes jogadores argentinos que jogam no Brasil, jogadores sul-americanos como um todo jogam no Brasil, exatamente por essa ascensão econômica que o nosso país teve nos últimos anos em relação aos demais países da América do Sul. Hay otro tema, otra característica muy particular de Brasil en América del Sur, que son los estadios. Es algo que cargamos desde de la Copa del Mundo de 14 y hoy en la primera división tenemos como 9 estadios de Copa del Mundo. Y eso es un gran incentivo para la gente ver el partido en la tele o la gente ir al estadio por todo el conforto que eso genera. De hecho eso hizo crecer el promedio de gente, de público. Sim. Sim. Eu posso até trazer uma informação aqui, Claro. porque eu comecei lá como dirigente do Internacional. O nosso estádio não era o que é hoje, era inferior, mas era um bom estádio. E nós começamos a promover associações de pessoas que já pagavam o ingresso antecipadamente. Então, hoje, grande parte dos clubes tem como receita principal a televisão, mas tem como receita secundária bem próxima da televisão as receitas sociais, que são aquelas decorrentes de pessoas que pagam antecipadamente uma mensalidade que lhes permite assistir sem pagar o ingresso. Então gera uma receita fixa que é investida no futebol, né? E esse também foi um fator de competitividade dos clubes e crescimento muito grande, né, das entidades, mesmo dentro desse ambiente de difícil relacionamento, principalmente financeiro, né? Hoje nós temos clubes que têm uma grande receita decorrente de quadro social. E isso também ajudou para que o Brasil se colocasse numa situação de superioridade na América do Sul. Sí, y hubo también un incremento del precio medio del ingreso con las arenas modernas, nuevas, con capacidad de áreas de hospitalidad, VIPs. El ticket medio, el precio medio de los ingresos también de los clubes, tanto Corinthians como Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Internacional, Grêmio. Sí, para ver a Luis Suárez, esto cuesta, ¿no? Cuesta. Hacer fútbol cuesta mucho, así que, y tú tienes un dinero garantizado por el hincha que está ahí.
E incluso hay un modelo que me parece muy interesante en Brasil, para que veas el partido, tú eres un hincha de Flamengo, para que veas un partidazo contra Palmeiras, tú tienes que ir al partido contra Madureira, porque la frecuencia es lo que te garantiza la próxima entrada. Así que hay un engranaje. El filtro le llamamos. Esto es. Bueno, me preguntaba sobre la media de los torcedores. Ha terminado ahora poquito la primera mitad de nuestro campeonato. Tuvimos ahí como 27,000 torcedores de media. Y nuestra media histórica de todos los tiempos viene de 1983, con 23,000. Así que tenemos 4,000 de margen para en 2023 ser la mayor, la más grande, mejor de todos los tiempos. Recién hablaban de crecimiento de los jugadores extranjeros y en especial el argentino, y hablábamos de Cano como el goleador hoy de la liga. ¿Por qué crees que el jugador argentino se está adaptando y está tan bien recibido en Brasil para jugar a este nivel? Hombre, se adapta porque el jugador argentino es un jugador que es muy luchador, compite mucho, ¿no? Y Brasil, bueno, la gente, por mucho que crea que hay esta rivalidad entre Brasil y Argentina, después nosotros fuera del campo tenemos mucha relación, mucha amistad. Yo la última vez que estuve en Argentina, estuve en Santa Fe, que estuve en homenaje al portero Nery Pumpido. Sí. Scaloni es muy amigo, estuvimos 7 años juntos, ¿no? No pude estar en la despedida aquí de Maxi Rodríguez. Entonces, claro, eso de la rivalidad es un poco lo que se ve en el terreno de juego, pero después nosotros, la relación que tenemos es muy buena entre los futbolistas, ¿no? Entonces, claro, y todos reconocen la calidad del futbolista argentino y los directivos también, cuando esos futbolistas argentinos, uruguayos, tantos que van a Brasil, para nuestro fútbol y nuestra industria futbolística es bueno que haya este tipo de jugador, ¿no? Nosotros estamos hablando de jugadores, después podemos hablar de los entrenadores também. Até acrescentando ao teu argumento, Mauro, eu sou daquelas pessoas que gostam muito de analisar jogador taticamente. Eu não gosto de analisar o jogador quando ele está com a bola, eu gosto de analisar quando ele está sem a bola. Ele fica 86% do tempo, ele fica sem a bola. Né? Então, se ele fica tanto tempo sem a bola, eu tenho que ver o que ele faz sem a bola. Né? Com a bola, a gente está vendo na TV, foca só aquilo ali. Então, o que o argentino, e agora um fenômeno, Mauro e Villani, está acontecendo no futebol brasileiro. Os brasileiros que saíram cedo do Brasil, que foram para Portugal, que foram para outros países que são mais, que têm mais compreensão tática, estão retornando com sucesso. Botafogo, Goiás, alguns jogadores no Cruzeiro. O jogador argentino e o jogador uruguaio tem uma compreensão tática diferente da compreensão do brasileiro, porque ele sabe jogar mais sem a bola do que o brasileiro. Ele sabe se postar, ele sabe fazer cobertura, quando ele é lateral esquerdo, ele faz cobertura do zagueiro, a bola atravessada, ele também sabe enfrentar da maneira adequada, ele sabe jogar em linha de 4. Então, a compreensão tática do futebolista argentino também está facilitando o seu aproveitamento no Brasil, além da questão econômica, mas também pela qualidade que ele pode emprestar a uma equipe como um todo, não só a questão individual. Jogador de qualidade, jogador que tem habilidade, os argentinos têm muita habilidade, mas também o jogador que é coletivo. Né? Essa é uma avaliação que eu faço. En el segundo painel hoy he escuchado algo aquí acerca de la formación del jugador argentino que me quedé maravillado porque algo así, nosotros nos preocupamos en las canteras con el talento, antes de la estatura, de la fuerza. Y la impresión que tengo yo es que en Brasil las cosas han cambiado con el tiempo. Nosotros estamos un poco más centrados, preocupados con el mercado, para ser un atleta y exportar y al paso que a veces me da la impresión que vosotros todavía mantenéis el talento como algo más importante de todo. Y también hablas de entrenadores, justo ahí. Sí, ¿no? Yo diría de los entrenadores porque ahora en la Liga Brasileña, en la Serie A, son 20 equipos y 11 entrenadores extranjeros, ¿no? Son 4 argentinos y 7
treinadores portugueses. Então, claro, para que vea que em Brasil, em este momento, a parte dos futbolistas, também temos muitos treinadores estrangeiros. Eu, quando estive em Europa, vivi isto e me parece muito interessante, muito rico a quantidade de buenos profissionais estrangeiros trabalhando em el país, ¿no? Eu sempre digo que as empresas e os clubes são empresas, têm que fichar por competência e não por la nacionalidade. Então, a mim para nada se está falando agora da seleção brasileira. Pues, incluso en la selección. Claro, incluso na seleção, de ter treinador estrangeiro. Fíjate. Tampoco me importa, de verdade. Não me importa. Vosotros aquí, en un país donde tenéis Pochettino, Simeone, Gallardo, Scaloni es el campeón del mundo. Sí, sí. Hay muchos. Y sufrimos en Brasil con la falta de idea, con el extranjerismo. Vou trazer um dado que talvez que eu percebi há, sei lá, 2, 3 meses atrás, dando uma aula, e um aluno da aula, Rômulo que se naturalizou italiano, jogou no Cruzeiro recentemente, um lateral meia, que muito tempo ficou na Itália, ele que me trouxe esse dado e eu fui me certificar. A Argentina tem escola de treinadores desde a década de 60. Vai descer isso. Né? Na Europa, desde a década de 50 temos escola de treinador, e o Brasil só tem escola de treinadores a partir da segunda metade da segunda década. A partir de 12 começamos a ter escola de treinadores na CBF. Então, isso é um diferencial. O jogador argentino que termina a sua carreira, ele já vem fazendo na AFA ou na Europa, quando lá está, um curso onde ele se aperfeiçoa, não só na questão tática, mas na questão da exposição, na questão de falar bem, de se expressar bem, né, na questão de liderar, isso tudo ele aprende. Né, e por isso ele vai para o Brasil, o treinador argentino, e tem tido sucesso. O treinador português nem se fala, desde a década de 50 ele está aprendendo, né, metodicamente. Tu vê os portugueses, normalmente, quando tu vê que tem trabalho no time que eles treinam, tu vê que tem trabalho. Não que os brasileiros não tenham, né? Mas os brasileiros, e aqui eu vou fazer uma autocrítica, né, sofrem muito influências de modismo. E ultimamente, grande parte dos nossos treinadores vem implementando o chamado guardiolismo, sem ter condições de campo, de atleta, de equipamento, de ter esse tipo de praticar esse tipo de futebol. Isso leva à derrota, isso leva à instabilidade, isso leva à demissão de treinador. Né? Então, nós não temos novos treinadores surgindo, eu vejo, exatamente por isso. Né? Porque estão tentando jogar um tipo de futebol que os nossos clubes, os nossos jogadores, os nossos estádios não estão preparados. A ver, mientras vosotros trabajáis con Mascherano, Aimar, Samuel, todos en la comisión técnica, nosotros en Brasil estamos discutiendo si Ancelotti viene o no viene después del Madrid. Así que hay y yo creo que sea buenísimo, como ha dicho Mauro, que Argentina sea campeón del mundo, que nuestros rivales, principales rivales del mundo, no solo en Sudamérica, sean campeones del mundo, porque eso nos pone a reflexionar, a trabajar. Sí. Así que todos nosotros ganamos. Sí, pero yo Vilani, estoy de acuerdo con el presidente con el tema de la formación de los entrenadores en Brasil, porque, por ejemplo, si vamos a Europa, el tema de la formación, Guardiola, Zidane, tudo é fútbol. Tem que fazer uma progressão de 2, 3 anos para que puedas empezar a entrenar, não? E nós em Brasil, que passava? Isto passava porque em São Paulo, na federação, cambiamos isso não há muito. O treinador dejava o futebol hoje, amanhã estava treinando, sem nenhuma formação, sem a parte pedagógica, didática. Por supuesto, eu joguei futebol 11 anos, tenho muito conhecimento, tenho muita vivência, mas eu não estou preparado para treinar uma equipe. Então, claro, isto, como disse o presidente, a nós nos ha prejudicado, porque nós começamos a exigir a licença de treinador agora, há poucos anos. Isso quando a Europa já exige a formação há muito tempo. Eu aqui em Argentina não sei exatamente como é a exigência, não? Pero então isto em Brasil nos prejudicou porque os futbolistas deixavam o futebol, Ilani, imediatamente se poniam a treinar sem
sin hacer ninguna formación, ninguna preparación, ¿no? Eso para mí generó también un retraso en la formación de los entrenadores en Brasil. Vos dices así al pasar que jugaste al fútbol, fuiste campeón del mundo, no es que jugaste al fútbol nada más. ¿Qué fue más difícil? ¿Jugar al fútbol o ahora estar del otro lado del mostrador, como decimos nosotros? Hombre, es que del otro lado del mostrador, como directivo en una federación, hay muchos detalles, hay muchas cosas, ¿no? Y hay que prepararse mucho, hay que estudiar mucho. Yo creo, siempre digo que el error que cometemos a veces los futbolistas es que nosotros creemos que solo porque hemos jugado el fútbol, que la vivencia, la experiencia en la cancha es suficiente para trabajar después. No es. Yo lo que más he hecho después de dejar el fútbol es estudiar. Cuanto más estudio, más me doy cuenta de lo poco que sé. O sea, hay que formarse, hay que prepararse, porque estamos en un mundo muy complejo, muy dinámico. El fútbol es una industria que cambia constantemente. Como no te prepares, es imposible actuar en este mundo con éxito, ¿no? Entonces, bueno, me parece un camino también importante para los directivos, para la gente que trabaja con el fútbol, ¿no? Y para los futbolistas. Yo estoy encantado de estar haciendo esto porque creo que estoy contribuyendo con el desarrollo del fútbol en São Paulo, en Brasil, en mi país. Pero claro, es un desafío, hay que prepararse, hay que estudiar mucho para poder tener suceso. Es como yo siempre digo, la carrera como directivo es como la categoría de base, empieza sub-11, sub-12, sub-13, hay que subir, hay que Mauro, pasar por esas etapas. ¿Te parece que el nivel de esta gente de gestión ha subido en Brasil con el profesionalismo? Porque hablamos aquí de desarrollo, de economía, y esto es una cuestión más grande, que no es solo del fútbol. El fútbol se va junto con la economía. Porque me acuerdo cuando empecé a trabajar hace 25 años, los dirigentes, los directivos estaban siempre peleándose, parecían más hinchas que gente centrada en organizar, en acalmar. Y la cosa ahora me parece que ha cambiado, pero no sé si es una impresión solamente. No, yo creo que está cambiando. Nosotros, por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros en la federación, esto fue un tema que hablé aquí una vez con el presidente, nosotros tenemos un curso para presidente de clubes. Tenemos un acuerdo con la Liga Española y hicimos un curso para presidente, porque nosotros empezamos a formar los entrenadores, los coordinadores de base, de las categorías formativas, y llegó un momento que dijeron, muy bien, está muy bien formar a nosotros, como ¿qué pasa con el presidente? Como no cambiéis la cabeza del que está arriba, el que toma decisiones, no hacemos nada. Yo creo, Vilani, que estamos cambiando, pero hay mucho que mejorar. Hay mucho que hacer todavía en este aspecto, ¿no? Porque el fútbol es una industria que crece mucho y para trabajar ahí hay que estar muy preparado. Yo siempre digo que los clubes muchas veces quieren tener los mejores futbolistas en la cancha. Eso está perfecto, está muy bien, pero fuera de la cancha también necesita tener los mejores profesionales en la estructura del club. Y con procesos selectivos, porque claro, no se puede fichar uno porque es amigo del amigo, es porque es mi amigo, hay que fichar a los mejores. En Brasil, lo que me gusta, por ejemplo, los últimos años hablamos de eso, están haciendo procesos selectivos con entrenadores. Abel, el portugués que fichó por el Palmeiras, pasó por una entrevista, después de analizar tenían creo que 3 candidatos, hicieron una entrevista con él. El Pedro Caixinha, que está en mi ex equipo, que es una empresa también que es de Red Bull, también hacen procesos selectivos con una entrevista. Yo me parece que es un buen camino. Yo, por ejemplo, en la federación, nosotros miramos los currículos, la formación técnica, pero después la decisión está en una entrevista personal para conocer el proyecto, cómo trabaja, cómo juega, cómo es tu modelo de juego. A ver, cuéntame. Entonces me parece que son avances. Hay mucho que mejorar todavía en este aspecto. Ni todo el mundo es un presidente como este aquí, que estaba a frente de su tiempo. Pero es un camino muy importante, porque claro, vuelvo a decir, no vale tener solamente los mejores futbolistas en las canchas, hay que también tener los mejores profesionales en la estructura del club. Yo tengo un profesor que me dijo otro día, Mauro, el club, la empresa es un avión. Tú puedes tener el mejor avión, el avión más moderno,
pero tripulación, la gente que está, es capaz de correr y hacer este avión volar, pues hay que estar preparado, hay que tener las competencias, las habilidades necesarias para levar el club a donde se quiere llegar, ¿no? Entonces es un gran desafío también que la estructura del club tenha os melhores profissionais. Isto para mim é um câmbio importante. Eu acrescentaria, Vilani, a esses ótimos argumentos que o Mauro trouxe, o fato de que no passado, nesse passado que tu referiste, de discussões, de brigas, de torcedor dentro da dirigência, o fato de que cada vez mais os estatutários estão cedendo espaço aos profissionais e cada vez mais o protagonismo dos dirigentes está sendo dos profissionais, né? E aí o profissional faz a entrevista com o treinador, aí ele concebe no departamento de futebol uma comissão multidisciplinar e transdisciplinar, onde ele vai trazer vários profissionais de outras áreas que vão potencializar rendimento de atleta. São profissionais que às vezes são até bem caros, mas que vale a pena porque o jogador joga mais com fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, essa gama de atividades paralelas, atividades científicas que potencializam o rendimento. Então, havia realmente no passado, mas hoje, mesmo sem se falar em SAF, mesmo falando-se em clubes que são associações ainda, existe um profissionalismo maior. Nós temos uma empresa, o Fut Hub, nós fizemos curso de executivo de futebol, né? A Federação Paulista tem esse curso, a CBF tem esse curso, outras empresas têm também, né? E cada vez mais as pessoas estão procurando esse tipo de ensinamento, né? Corrigindo procedimentos e se lançando no mercado para melhorar a gestão dentro do setor mais importante do clube, que é o departamento de futebol. En Argentina y en todo el mundo los derechos de televisación, el dinero que ingresa por los derechos de televisación, suelen ser un eje importante para proyectarse, ¿no? Como club, como institución, incluso como liga. ¿Qué se viene en Brasil? Porque hay un cambio, se viene un cambio. ¿Cómo es ahora y cómo proyectan que va a ser? Bueno, ahora la negociación es individual. Ya fue colectiva, hubo un cambio hace unos años. Y ahora con el tema este de liga, que está muy cerca, hay dos grandes grupos que todavía están ahí en negociaciones por detalles, en alto nivel de conversación, y esto para mí es el gran cambio, es muy distinto de todo que lo he visto antes. Y seguramente tendremos una liga. Año que viene, 2024, hay esta gran negociación por los próximos derechos y se habla de un aumento de 4 veces lo que se paga hoy. Así que seguramente, si son 3, 4, a ver, porque es una negociación, pero seguramente habrá más dinero. Y nosotros como consumidores del fútbol, como la gran industria, esperamos que más organización, más nivel y todo eso. Infraestrutura. E eu espero uma coisa, Milani e demais pessoas, Vilani. Na verdade, no passado, quando houve um grande acréscimo de recursos, quando o futebol foi irrigado com grande volume de recursos, esse recurso se exauriu imediatamente, principalmente com contratação de jogador, né? Que é o grande erro, e a estrutura foi deixada de lado. Então agora nós estamos num momento ímpar na história, né? Porque os clubes terão uma irrigação grande de novos recursos, e eu espero que isso seja utilizado na estruturação, né? Nós estamos falando aqui de transformação em SAF, nós estamos falando de várias revoluções que estão ocorrendo, mas os clubes poderão não se tornar SAFs, seguir associações, desde que esse novo recurso que vai ser trazido ao futebol, né, e que ele seja utilizado adequadamente. Tomara, Mauro, que isso aconteça. No, sí, es importante, presidente, con el tema de la liga, el control financiero. Yo estuve en España, bueno, el fútbol español quebró 2 veces. El Deportivo Mi Club, que estuve ahí con Scaloni, ganamos 6 títulos, jugamos 5 Ligas de Campeones y el Deportivo La Coruña hoy está en la segunda división B, porque acabó los 13 años de éxito deportivo con la deuda de 200 millones de euros. Entonces, lo que pone orden para mí, cuando hay liga, hay empresa,
porque el Deportivo também era empresa, era uma sociedade anônima deportiva. Lo que pone ordem aí para mim é o controle financeiro, que a liga juntamente, automaticamente, quando cria a liga, tem que ter controle financeiro, como tem, por exemplo, o controle financeiro da UEFA também. Isso é o que organiza o futebol. O controle financeiro nada mais é quanto é tu presupuesto. É 20? Vale, pois pode gastar no máximo 20, não, para que os clubes não entrem em deudas, porque eu creio que se não há controle financeiro, Vilani, presidente, é natural que os clubes se acabem se endeudando. O dinheiro é mau conselheiro, né? É que eu estive, por exemplo, em la Liga Espanhola e eles nos apresentaram o controle financeiro. E eu, depois de estar em la Liga, fui a uma comida com o presidente del Valladolid, de Ronaldo, e lhe perguntei do controle financeiro. Ele me disse: Mauro, mira, o dinheiro que a Liga Espanhola paga em la Série A são 50 milhões de euros. Para os clubes que cobram menos, são 50 milhões de euros em la Série A de la Liga Espanhola. Em la Série B, é 10, mais ou menos. Então, ele me dizia: Mauro, tu está em la Série A e tem presupuesto de 50, ¿vale? Chega a mitad de temporada, tu está cerca de la zona de descenso. Tu que haces? Tu pensa: bueno, eu vou tentar gastar 10 milhões, fichar a 2 jogadores para tentar manter esse ingresso de 50. o ingresso de 50. Ele falou: é natural o movimento esse. Se tu não tens controle financeiro que te diga não podes fichar porque não tens presupuesto, ele diz: tu vas arriscar e depois tu investes 10 milhões, não consegues manter a categoria, barra igual a la Serie B y arrastra contigo. ¿Por qué se controla más allá de qué tipo de organización esté imperando en el club? Digo, si es o no sociedad anónima, va más allá de eso. Claro, porque el control es de la liga que organiza la competición, es como es en España, en la UEFA, ¿no? Es el control que te dice: bueno, no puedes, tienes ese presupuesto. ¿Por qué Messi se va al Paris Saint-Germain? Porque el control financiero não lhe permitia a Barcelona renovar o contrato com Messi, porque não tinha este presupuesto. Então, Messi tem que ir à França por culpa do controle financeiro. Pero isto me parece que é bueno para que os clubes não acabem endeudados, não? Porque pode passar. Sem dúvida, sem dúvida. ¿Cuál es, con este desarrollo de la Liga brasileña y con estos nuevos ingresos que van a tener y cómo se está reestructurando, cuál es el techo de la liga, comparándose con las ligas europeas? A ver, ¿cómo lo ves ahí? Mira, eu sou suspeito, não, para dizer, porque eu creio honestamente que uma liga bem organizada em Brasil, os clubes com dinheiro, com controle financeiro, que vai ser uma liga muito interessante, porque os clubes em Brasil, se estão organizados, estão com dinheiro estruturado, tu vai começar a liga brasileira, para mim, e tem por lo menos 10 equipos que podem ganhar. Os campeões do mundo: Inter, Grêmio, Santos, São Paulo, Flamengo, são muitos. A competitividade é o que temos de melhor, porque há cambios de equipos, de ciclos. Agora Palmeiras está sempre aí nas semifinais, final, Flamengo. E na Copa Sudamericana, Botafogo estava aí, São Paulo também, e agora temos todavía o Fortaleza, o Corinthians, assim que a rotatividade em Brasil é muito grande, e isto é muito lindo, porque não sempre ganham os mesmos. E eu creio que isto está garantizado, incluso para depois da Liga. Eu miro muito mais a Liga Mexicana que a Premier League, por uma questão de identidade, de que são organizados e que aí têm dinheiro. É que nós miramos sempre para a Europa, pero creio que temos exemplos aqui, mais cerquita e por el tema esse de fuso horário, de transmitir, de internacionalizar a marca. Mucho más difícil. Es difícil comercializar la marca. Esto es. Sí, y la ventaja que puedes, lo que decía Vilani, ¿no? De internacionalizar la marca, porque a partir del momento que la transmisión es para todo el mundo, o para varios países del mundo, los clubes pueden intentar tener aficionados en todo el mundo, vender productos en todo el mundo, ¿no? Entonces este cambio es importante, porque claro, el tema de la centralización de derechos es la clave, porque
se tu não tens a centralização de direitos, tu imagínate que uma empresa quer comprar os direitos. Eu tenho que ir a Brasil hoje e falar com 40 equipos, porque são os 20 da Série A, mais os 20 da Série B. Então, claro, uma vez que tem a liga e tu tens que falar com uma pessoa, é outra coisa, não? Por exemplo, os direitos, só os direitos internacionais da Liga Espanhola, estamos falando de mais de 1.000 milhões. Solo de los 1.000 millones de euros, solo los derechos internacionales del fútbol español. Entonces, claro, a partir do momento que tiene esta organización y una transmisión para todo el mundo, se puede generar mucho dinero. Y si tener control financiero para permitir que los clubes no se tornen endeudados, me parece que puedes tener una perenidad en la competición. Me parece un camino muy interesante, ¿no? Llevándote un poco al tema futbolero, porque inevitablemente nombramos la Copa Libertadores, hay 3 equipos brasileños jugando, pero te tengo que preguntar por Palmeiras y Boca, porque tenemos ahí esa conexión con vos. Eu estou em São Paulo, ¿no? Pero claro, en los últimos años, Palmeiras y Boca siempre hemos Pero a ver, hoy está en Argentina. Está en Argentina. A ver qué te vas a decir. No, hemos tenido muchos problemas, pero en los últimos enfrentamientos con Boca, ¿no? Pero Palmeiras está en un momento muy bueno, iluminado, ¿no? La decisión es en casa, entonces claro, tiene algunos puntos positivos, pero que está claro que llega a un nivel de partidos tan intenso, tan difícil, que no se puede decir va a pasar ese, va a pasar otro, ¿no? Lógicamente que yo estoy en São Paulo, me gustaría que pasara el Palmeiras, por supuesto, pero es un partido muy duro, muy difícil. Está más cómodo el precio aquí está más que es fácil. el Inter. Y ahora vamos al Inter. Você vai ao Inter ou ao Fluminense? Até porque falando do Boca e do Palmeiras, o Palmeiras perdeu um jogador extremamente importante, que muitas vezes num jogo parelho, num jogo fechado, como será o próximo, ele desequilibra, que é o Dudu, né? Não jogará. Então o Palmeiras não terá esse abridor de latas que significa o Dudu no esquema do português, né? Na outra chave, tudo pode acontecer, porque o Fluminense é uma equipe que joga, que propõe jogo, né? Mas deixa jogar. Então, eu confesso que em determinado momento eu fiquei em dúvida, Vilani, se eu preferi o Olímpia, que joga fechado, que é o problema do Inter, que não fura retrancas, ou se eu queria o Fluminense, né? Então, como nós estamos fora do Brasil, né, e ninguém no Brasil vai saber do que eu vou dizer aqui, para não motivar o adversário, entre o Olímpia e o Fluminense, eu prefiro jogar com o Fluminense. Inter y Boca. Imagínate, qué final. Qué final, ¿no? Tendríamos que hacer de nuevo, hacer la segunda Nós parte. temos, há 2 anos atrás, o Boca nos ganhou nos pênaltis, numa quarta de final de Libertadores. Mas eu prefiro lembrar uma Sul-Americana, que eu era dirigente na época, que nós vencemos em Porto Alegre por 2-0 e vencemos aqui por 2-1. Então, se chegarmos numa final, que seja aquele resultado da A Sul-Americana. ver, tú te quedas con el título del Mundial y nosotros con el título de la Libertad, de la Copa. Es un buen cambio. Es un buen cambio. Está perfecto. Lo hacemos de nuevo para la próxima. Perfecto. No, para la próxima no. ¿No? Ah, no. Eso está bien. Bueno, Y nos ganaron en Maracaná la Copa América, La Copa América. incluso. yo no saqué el tema. Ya, no, lo saqué, ya no saqué el basta, tema. ya. Hasta ahí está. Estáis harto. No me recuerdes. Bueno, le agradecemos mucho, espero que Gracias, la hayan podido aprovechar y bueno, la segunda parte la hacemos después de las semifinales, entonces. Sí, no, hombre, un placer estar aquí. Yo creo que estos eventos son muy importantes para trocar conocimientos, experiencias y hacer con que el fútbol se desarrolle y que la industria crezca cada vez más. Enhorabuena, un placer estar aquí con vosotros. Bueno. Digo mesmo, é um prazer muito grande estar aqui com o Mauro, com o Vilani, Diego, prazer aceitar esse convite do Olé, falar sobre futebol, falar sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Que eu sou um aficionado de futebol desde 6 anos de idade, de lá para cá, a vida inteira o futebol foi meu primeiro assunto pela manhã, meu último assunto pela noite, nos plantões das rádios gaúchas, né? E falar sobre futebol, tentar contribuir de alguma forma. Hoje não sou mais dirigente, mas né, continuo trabalhando na indústria do futebol, tentar contribuir, isso para mim é um motivo de muito orgulho e muito prazer. E estar aqui é um motivo de muito prazer. Agradecemos nosotros que estén acá. Muchas gracias.